Bom, boa tarde. Eu sou Ivana, sou psicóloga aqui do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do CAEP, na Universidade de Brasília, e estou na coordenação do Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da UNB, que é um projeto de extensão, atualmente, que reúne estudantes neurodivergentes da universidade, que com seu protagonismo têm investido em levar conhecimento para a comunidade universitária e para a comunidade em geral, a respeito da população autista adulta e da importância de se promover a eliminação de barreiras para a inclusão dessas pessoas, seja no ensino superior, seja no contexto de trabalho, em quaisquer outros ambientes que eles podem e devem frequentar, né, para realmente participar da nossa sociedade. Então, eu preparei essa capacitação, pensando especificamente no atendimento ao público aqui do CAEP, mas acredito que algumas das dicas que estão presentes na apresentação possam ser adaptadas a outros contextos de atendimento ao público aqui na universidade e, quem sabe, em outras entidades, né, em outras instituições. Então, eu estou gravando essa apresentação para que ela fique disponível posteriormente para as pessoas que desejarem ter acesso a ela. Então, os objetivos da apresentação de hoje é levantar pontos fundamentais para compreender certos comportamentos presentes no autismo, promover o acolhimento social e institucional às pessoas autistas, estimular o desenvolvimento de empatia socioinstitucional e oferecer orientações sobre a atuação no atendimento de autistas e suas famílias. Então, vamos começar para tentar atingir aqueles objetivos, né? Vamos começar entendendo um pouco, de uma forma geral, o que é o autismo. O autismo é uma condição derivada de alterações no neurodesenvolvimento que impactam no comportamento, na comunicação, na forma de pensar e sentir. Então, quando a gente fala que o autismo é derivado de uma condição do neurodesenvolvimento, estamos dizendo que algo interfere no processo de desenvolvimento do sistema nervoso desde a vida intrauterina. A gente ainda não sabe com certeza quais são as causas dessas alterações no neurodesenvolvimento, mas a gente já pode dizer que variáveis genéticas, pode dizer com firmeza, né, com propriedade, que variáveis genéticas têm uma grande participação nessas alterações e associadas também com alguns fatores ambientais. Então, se a gente considera que variáveis genéticas e ambientais em interação provocam essas alterações no neurodesenvolvimento, essas alterações elas já estão presentes no início da vida do autista, né? E vão fazer com que todo o seu sistema nervoso se desenvolva de uma forma diferente do dominante, né? Do usual na sociedade. Então, vai impactar na forma dessa pessoa aprender, na forma dessa pessoa se comportar, se comunicar, na forma de pensar, sentir, impacta na forma dessa pessoa estar no mundo. Né? Achei importante colocar que não há características físicas que identifiquem o autismo, então a pessoa pode ser autista e ter outras condições que são identificáveis, né? Por exemplo, a síndrome de Down pode acontecer em concomitância com o autismo, né? Outras síndromes podem acontecer em concomitância, né? Ao mesmo tempo que o autismo. Então, síndromes que têm características físicas, né? O autismo, ele não é uma síndrome e ele não é uma doença e não existem características físicas que identifiquem o indivíduo, né? Pelo comportamento do autista, a gente pode vir com algum nível de conhecimento, né, a
identificar algumas das necessidades dessa pessoa, né? Porque o autismo, ele se apresenta em diferentes graus de severidade e podendo ser muito, a pessoa pode precisar de pouquíssimo suporte, ou ela pode precisar de muito apoio, muito suporte para realizar as atividades do dia a dia. Então, essas pessoas autistas que precisam de mais suporte, que precisam sempre estar acompanhadas, que têm menos autonomia e menos independência, são mais facilmente identificadas, né? Mas as pessoas que têm um autismo nível 1 de suporte, que muitas vezes a gente ouve falar que é o autista de alto funcionamento, ou o autismo leve, nem sempre a gente consegue identificar, na maioria das vezes não consegue identificar, porque não há características físicas, né, que identifiquem. Acho importante salientar que não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. Todos nós temos condições de desenvolvimento diferentes, seja por fatores ambientais, sejam por fatores genéticos, seja pela combinação desses fatores. No caso do autismo, a gente vê que existem alterações significativas no sistema nervoso que provocam algumas dificuldades acentuadas, né, na vida dessa pessoa. Mas a gente não entende o autismo como uma doença, e sim como uma condição do neurodesenvolvimento. E o autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais, eu botei aí o número da lei, porque sendo considerado uma deficiência, ele tem direito a atendimento prioritário, ele tem direito a vários instrumentos sociais, né, que têm o objetivo de garantir a sua participação social plena e a melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Pessoas autistas possuem formas variadas de interação e comportamentos que podem ser repetitivos e restritos. Podem apresentar sensibilidade e reações diferenciadas a estímulos ambientais, como sons e luzes. Existem autistas que não falam, autistas que repetem o que ouvem e autistas que falam muito bem, mas que nem sempre conseguem participar plenamente de uma conversa. Então, é um mito pensar que a pessoa autista não fala, ou que a pessoa autista sempre vai emitir comportamento repetitivo, que a pessoa autista sempre vai ser sensível, né, hipersensível a algumas questões sensoriais. A gente está colocando aqui que existem esses fatores que são muito comuns na população autista, mas isso não significa dizer que todo autista apresentará as mesmas características, por isso a gente precisa respeitar as diferenças individuais da pessoa autista. Alguns autistas apresentam movimentação repetitiva de partes do corpo ou manipulação repetitiva de objetos. Essa movimentação geralmente os ajuda a lidar com a ansiedade e é inofensiva. Então, pode ser que a gente veja, né, num setor de atendimento, uma pessoa mexendo, né, parecendo compulsiva em fazer algum movimento, mexer com algum objeto, né, fazer alguma, a gente chama de stims, né, que são esses movimentos repetitivos, até o balançar também, que é o rocking. Essa movimentação, ela é inofensiva, ela não deve ser inibida, porque pode gerar, né, mais desconforto na pessoa autista, e o que a gente precisa saber é que isso acontece, na maioria das vezes, como uma estratégia para lidar com a ansiedade ou outros sentimentos de desconforto que possam existir. Alguns autistas têm hiperfoco em certos assuntos ou atividades e podem apresentar pensamento rígido, uma opinião forte, apego a hábitos e rotinas, manias e rituais. Então, é bem comum que os autistas cheguem num ambiente de atendimento com um script, né, que ele já aprendeu a seguir. Então, ele pode ter um script de que ele vai chegar, ele vai ser atendido, ele vai esperar e ele vai entrar, né, para um outro nível de atendimento. E aí, se algo nesse script muda, isso pode gerar alterações de comportamento, dificuldades maiores de comunicação
e assim por diante. Então, outra coisa que acontece também, muito frequentemente, é que o autista, ele tem um hiperfoco, significa o quê? Que ele tende a falar muito sobre um determinado assunto, ou tende a se envolver muito frequentemente, mais frequentemente do que a população neurotípica em determinadas atividades. A ponto dele, por exemplo, ao escrever um artigo, né, ou se envolver em alguma atividade da universidade, ele ficar 12 horas sentado em frente ao computador, esquecer de comer, esquecer de beber água, e ao terminar o trabalho, ter problemas de saúde, né? Isso impacta a saúde geral da pessoa. Então, alguns autistas têm esse hiperfoco, e é importante a gente saber que é uma característica forte, né, dos autistas. Alterações sensoriais podem gerar reações de fuga ou reações de busca. Existem autistas que são hipersensíveis, então eles vão fugir de ambientes que têm muitos estímulos sensoriais, e existem autistas que são hipossensíveis, então eles vão procurar mais estimulação sensorial no ambiente. Então, são as pessoas que fogem, geralmente, que são hipersensíveis, né? Geralmente se esquivam do toque, enquanto que a pessoa que é hipossensível busca o abraço forte, busca a pressão, né? Como um estímulo para se regular. No acolhimento a pessoas com TEA, então, é importante a gente conhecer todos esses fatores, porque um ambiente inclusivo aos autistas abrange comunicação efetiva, antecipação e previsibilidade, acomodações sensoriais e estratégias, algumas estratégias, né, para lidar com situações difíceis ou delicadas. Eu coloquei aí essas imagens de cordões para a gente conversar sobre aquilo que eu falei, né? Não existem características físicas que identifiquem a pessoa autista. Então, muitas delas têm ultimamente se identificado através desses cordões. Esse cordão com o quebra-cabeça, que é muito comum as crianças usarem, o movimento social dos pais, dos familiares de autistas adotam esse símbolo, né, do quebra-cabeça. Então, se você vir uma criança usando, ou mesmo um adulto usando esse colar, ele está se identificando, né, ele está mostrando que quer ser visto e atendido e respeitado como pessoa autista. O segundo símbolo, que é esse do infinito colorido, é um símbolo que deriva do movimento de pessoas autistas adultas, que escolheram esse símbolo do infinito para representar todo o espectro do autismo, a diversidade de condições do autismo, e a existência do autismo desde sempre e para sempre, né, nessa noção do símbolo do infinito. Então, um autista adulto, ou mesmo uma criança que se apresentar usando um cordãozinho como esse, também está se identificando, e aí torna mais fácil para a instituição, né, saber como agir ou se planejar para agir com aquela pessoa. O terceiro cordãozinho, esse do girassol, é um cordãozinho que simboliza deficiências invisíveis. E o autismo pode ser considerado uma deficiência invisível, né? Como eu falei, não existem características físicas, então as pessoas não veem e muitas vezes questionam alguns benefícios, né, das pessoas, benefícios não, alguns direitos das pessoas autistas. Então, ao usar qualquer um desses cordões, fica menos difícil para o autista ter acesso aos seus direitos, né? Então, quando a gente receber no nosso trabalho, né, de acolhimento, atendimento ao público, pessoas usando qualquer um desses símbolos, seja no cordãozinho, seja num bottom, né, num broche na roupa, a gente já sabe que ali a gente, né, que com aquela pessoa a gente precisa ter uma comunicação efetiva, promover acomodações sensoriais, trabalhar com atenção e previsibilidade e conhecer estratégias para lidar com alguma situação difícil, com alguma situação de crise que pode aparecer, né?
E tem as pessoas que não se identificam, né, como autistas. Então, eu considero extremamente importante que a gente conheça o que é comunicação efetiva e tudo que eu vou falar, porque isso pode ser aplicado para todo e qualquer público, né? A gente pode atender dessa forma todos os públicos e todos vão se identificar, vão se beneficiar, não só aqueles autistas que se identificam, mas a população neurotípica e populações diferentes que também podem precisar de adaptações, né, por inúmeras outras condições. O que é comunicação efetiva? Não sei se vocês vão conseguir ver aí o quadrinho da Turma da Mônica, que eu coloquei para ilustrar, que é o seguinte, a Mônica está ali, né, tirando foto dos 3 amiguinhos, e aí ela fala, atenção, sorriam, olha o passarinho. E os 3 amigos olham para cima e entram num comportamento, né, de fuga, né, de se proteger. Essa comunicação da Mônica, né, olha o passarinho, para uma pessoa autista, vai ser frequentemente levada ao pé da letra, como os amiguinhos aí levaram, né? O Cebolinha, o Cascão, levaram ao pé da letra e reagiram a essa informação a partir do que entenderam, né? Olha o passarinho. Para a população neurotípica, já está convencionado que quando se tem uma máquina fotográfica na mão e se diz, olha o passarinho, especialmente para os neurotípicos mais velhos, né? Acho que a juventude nem sabe mais que se usava esse termo. Então, essa convenção, estar com a câmera na mão e dizer, olha o passarinho, significava sorrir, né? Significava olhar para a câmera, fazer uma pose e sorrir. Para a pessoa neurodivergente, para o autista, essas convenções sociais são difíceis de entender. E essas comunicações que usam, né, esses termos socialmente elaborados não são efetivas, muitas vezes, com a população autista. Então, a comunicação efetiva seria o quê? Usar uma linguagem clara, simples e direta, evitando figuras de linguagem, ironias e sarcasmo. Usar, né, uma mensagem explícita, apontando o que deve ser realizado, quando deve ser realizado e como deve ser realizado. Então, nesse exemplo da Mônica, ela podia dizer, né, uma mensagem explícita, fiquem parados, sorriam, que agora eu vou bater a foto. E aí pronto, né, fica mais claro, determina os passos com clareza do que a pessoa precisa fazer. Ainda para garantir uma comunicação efetiva, eu botei aí essa figura, né, de uma profissional de saúde segurando um tablet. É um tipo de comunicação que muitos autistas usam quando são não verbais. Então, são autistas que oralmente não são capazes de se comunicar, mas se comunicam por meio de equipamentos de comunicação assistiva, comunicação aumentativa, né? Então, são programas num tablet no qual você pode selecionar figuras e palavras e o tablet emite, né, constrói uma frase para comunicar aquilo que você pensou e que você está precisando dizer para atender seus desejos, suas necessidades, ou para conversar, né? Então, essa é uma maneira alternativa de comunicar-se que, se aparecer no seu ambiente de trabalho, de atendimento ao público, uma pessoa com um tablet, ou mesmo algumas crianças usam, porque o tablet é um equipamento, né, mais frágil e tal, às vezes não sai de casa, tablet, usam pranchinhas de comunicação com figuras de papel mesmo, que elas vão montando ali a comunicação do que elas precisam, né? Então, se acontecer de chegar no seu espaço de trabalho alguém com esse tipo de recurso, vocês já sabem que podem falar com essa pessoa, mantendo o tom de voz baixo e amigável, atentando a sua dicção e dar o tempo adequado para a pessoa autista entender a mensagem e elaborar a resposta, né? Seja no papel ou no tablet, nesse exemplo de comunicação alternativa. Mesmo se a pessoa não usa tablet, se ela é verbal, se ela oraliza, né? Muito frequentemente, a comunicação do autista, ela tem um ritmo diferente. Então,
conhecer essa possibilidade permite que a gente adeque a nossa linguagem às necessidades da pessoa que a gente está atendendo. E oferecer maneiras alternativas de comunicação pode ser muito útil, né? Perguntar se a pessoa prefere fazer aquilo por escrito, oferecer imagens ou sistemas, ou usar os próprios sistemas de comunicação aumentativa ou alternativa que o autista traz. Oferecer imagens é um recurso muito importante, né? E as dicas visuais para o autista são essenciais. Entender o ambiente, as relações, é muito mais fácil para o autista se ele tiver dicas visuais. E eu vou mostrar um pouco para vocês o que pode ser uma dica visual, né? Ainda dentro da comunicação efetiva, eu coloquei aí uma outra ilustração do Maurício de Souza, que tem um personagem agora na Turma da Mônica, né, que é o André, que é autista. Então, o André está falando assim, eu adoro melancia, eu adoro melancia, eu adoro melancia. E o Cebolinha, o que deu no André? Será que ele está virando? Será que ele está vilando a Magali? Não, Cebolinha, a Mônica diz, né? O André é autista e muitos deles têm ecolalia, que é o hábito de repetir uma frase diversas vezes. Então, se você estiver atendendo uma pessoa autista e ela repetir o final da sua frase, não se irrite, né? É um comportamento que pode acontecer em muitos autistas. A gente chama isso de ecolalia. Às vezes a ecolalia é imediata, às vezes é uma ecolalia atrasada. Então, por exemplo, para as crianças autistas, né? Muitas vezes você dá tchau para ela e ela só vai devolver o tchau para você quando ela já está no carro, né? Então, eu falava antes, né, desse ritmo diferente da comunicação, né? Então, a gente saber que esse comportamento acontece nos tira daquele lugar, muitas vezes, de julgamento, né? De achar que a pessoa está brincando, está sacaneando, né? Está tirando onda com a nossa cara no atendimento. Então, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma tendência natural do processamento neurocognitivo dessa pessoa, que faz com que ela repita as frases que ela acabou de ouvir. Tem uma criança que eu conheci, fantástica, que certo dia a gente estava num evento e ela repetia uma fala que era assim, macacos me mordam, isso é muito tantã. Macacos me mordam, isso é muito tantã. E ela repetiu isso muitas vezes e dava risada, e a gente dava risada também, e aí ficou como um mantra, né? E depois pronto, ela naquele dia repetiu isso, nos outros dias provavelmente já tinha outra coisa que ela estava repetindo, né? E é isso, assim, muitas vezes essa repetição também acontece com a mesma função dos movimentos repetitivos, né, para alívio de ansiedade, para regulação mesmo do humor, da atenção, facilita a atenção, né, para muitos, em muitos casos. Eu falava da importância de dicas visuais, né? Sinalizar o ambiente é bem importante. Então, aqui no CAEP, por exemplo, a gente tem que investir ainda bastante na boa sinalização do ambiente para tornar a presença da pessoa autista aqui mais confortável. E a gente, né, buscar reagir com naturalidade a comportamentos como repetir palavras e frases, interromper o assunto e iniciar comentários sobre outros temas, realizar movimentos inesperados ou repetitivos, ou sair do local sem comunicar previamente. Quando isso acontecer, se necessário, a gente redireciona o assunto sobre o qual estamos falando, né, no atendimento, ou a gente busca a pessoa com gentileza para fazer o encerramento daquele atendimento, né, e a gente não se ofende caso ela saia sem se despedir ou no meio do atendimento ela saia sem completar o atendimento, né? Muitas vezes isso acontece e a gente, enfim, sempre tem um porquê, não é do nada, né? Mas a gente respeita se a pessoa não consegue naquele momento terminar o seu atendimento. O que é a antecipação e a previsibilidade? Descrever os eventos e dar informações importantes com antecedência.
Se possível, informar antecipadamente o roteiro do que vai ocorrer. E um exemplo, e também usar os recursos visuais, que eu já comentei com vocês, né? Então, se a pessoa autista sabe o que vai acontecer, se ela tem previsibilidade, se ela antecipa, né, as possibilidades do que vai acontecer, ela tem muito menos chance de reagir com algum tipo de crise. E aí a gente usa muito histórias sociais com as crianças, e a gente pode pensar em desenvolver histórias sociais com os adultos, a depender do lugar onde a gente está trabalhando e do que ocorre, né, na rotina do atendimento, desenvolver sequências visíveis, né, do que vai acontecer. Então, num espaço de atendimento, como aqui é o CAEP, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar, ela vai dar o nome na porta, ela vai esperar na sala de espera, o terapeuta vem e chama pelo nome. Então, se a pessoa autista chega e tem uma dica visual, isso já diminui bastante a ansiedade. É claro que a gente precisa seguir o que está na dica visual, né? Precisa ter correspondência entre o que a gente está informando para a pessoa autista e o que a gente está fazendo, né? Então, tendo essa correspondência, a gente garante essa antecipação e a previsibilidade, diminui muito a chance dessa pessoa entrar em alguma crise por ansiedade ou por pensamento rígido ou por outros fatores que são comuns à pessoa autista. Eu coloquei aqui como um exemplo, eu fiz uma capacitação no SEIBIN junto com o Instituto Stenkopf, e falando de antecipação, né, e previsibilidade, eu escrevi uma história que, né, pudesse ilustrar o que é uma história social para garantir essa previsibilidade, e um ilustrador autista fez as ilustrações que ficaram fantásticas. E aí eu trouxe como um exemplo, né? Vai virar um livrinho, vai ter esse livrinho lá no SEIB, e provavelmente a gente vai construir outros também para as pessoas adultas, né? Porque é um material que funciona tanto para neurotípicos quanto para os neurodivergentes, né? Para algumas pessoas autistas, a antecipação e a previsibilidade pode gerar, a descrição do que vai acontecer pode gerar ansiedade, mas o mais comum é que diminua a ansiedade. Então, a historinha é assim: hoje eu vou ao SEIBIN fazer um exame de sangue. É um lugar diferente e também aconchegante. Tem pessoas vestidas de branco, que são muito inteligentes, cuidam bem de todos e são muito pacientes. Eu espero chamarem meu nome numa cadeira sentado e depois vou para uma sala muito bem acompanhado. Então, escolho o que quero, se vou assistir um vídeo ou música escutar, e também ganho um brinquedo bem gostoso de apertar. Tem uma cama especial, mas é só para o meu braço. Ele fica lá apoiado e também ganha um laço. Pode incomodar um pouco, mas eu fico bem relaxado. Agora é só começar a contar para saber quanto tempo vai demorar. A pessoa de branco usa uma agulha bem fininha e eu sinto uma picadinha. Aperto bem o meu brinquedinho e vou contando baixinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vai acabar rapidinho. Pronto, já terminou. Já tiramos o laço do braço, eu ganho um curativo, um presente e um abraço. Fui forte com bravura, terminei o meu exame. Vou ganhar pão de queijo e para o SEIBIN deixo um beijo. Eu botei aí a pessoa autista, né, o Gabriel, que ilustrou essa historinha, estava fazendo a última página, não mandou a foto para mim, aí eu botei uma foto do que o SEIBIN usualmente dá, né, de recompensa no final do processo do exame. Então, isso exemplifica, né, um pouco do que é uma rotina visual, do que é uma finalização, né, que garante a previsibilidade e a antecipação. Também é importante evitar períodos de espera. Pessoas autistas podem ter muita dificuldade de esperar. Conceder prioridade e atendimento preferencial. Comunicar imprevistos assim que possível.
e, se houver atrasos, garantir a possibilidade de remarcação. Então, assim, no contexto de atendimento, especialmente aqui no CAEP, né, que é um atendimento de psicoterapia, podem acontecer imprevistos e o terapeuta tem um problema, não conseguir chegar no horário, né, ou precisar desmarcar, e os terapeutas precisam ter muito cuidado com isso, e também as pessoas que estão no atendimento, né? Se o terapeuta não avisou a pessoa autista que ele, né, não vai poder chegar ou que ele vai se atrasar, isso gera dificuldades emocionais na pessoa autista, não receber essa comunicação, né? Então, comunicar esses imprevistos é sempre muito importante. Caso o terapeuta não faça isso e a pessoa está esperando para ser atendida, né? Ou o responsável pelo atendimento não está lá e a pessoa está esperando para ser atendida, é muito importante que haja alguém que possa interagir com essa pessoa e dizer, olha, a pessoa não está aqui agora no momento para te atender. Vamos marcar de você vir daqui a meia hora? E aí isso fica registrado, fica combinado e garante antecipação e previsibilidade, né? Saber o que vai acontecer. Olha, daqui a meia hora ele volta. Vamos remarcar para daqui a meia hora? Então, sei lá, quando for 14h30, você volta aqui e aí você vai ser atendido, né? Então, sempre com uma linguagem simples, clara e promovendo antecipação e previsibilidade. Acomodações sensoriais também são muito importantes. Sempre que possível, oferecer um ambiente separado, com redução de luz, sons e estímulos. Observar a quantidade de pessoas presentes na sala de espera. Permitir o uso de fones abafadores de ruídos ou objetos pessoais que ofereçam conforto à pessoa autista. A gente tem visto cada vez mais a construção de espaços de conforto sensorial, né, nos shoppings, em aeroportos, até em estádios de futebol, né, para pessoas autistas, cinemas que fazem sessões inclusivas, né, com acomodações também de luz e de som. Essas acomodações realmente são muito importantes para promover o conforto e diminuir o impacto das dificuldades sensoriais que a pessoa autista enfrenta, né? Eu coloco aqui observar a quantidade de pessoas presentes na sala de espera, porque a quantidade de pessoas também é um estímulo sensorial e social simultaneamente, com o qual é difícil a pessoa autista lidar. Se a gente conseguiu usar uma linguagem simples e clara, conseguiu garantir antecipação e previsibilidade, e tem um ambiente, né, um espaço de conforto sensorial para oferecer para essa pessoa, dificilmente acontecerão situações adversas, crises e sobrecargas. Porém, pode ser que mesmo com tudo isso, essas crises aconteçam. E existem dois tipos de crise, uma que a gente chama meltdown, que é quando a pessoa extravasa por meio de gritos, choros e movimentos corporais, e o shutdown, que é quando a pessoa se desliga do ambiente como uma bateria que se apaga e precisa ser recarregada. Então, a pessoa fica paralisada, não consegue interagir, muitas vezes não consegue falar, né? E caso isso aconteça, é da responsabilidade da instituição, né, da entidade que está atendendo essa pessoa, né, da organização, né, que está atendendo essa pessoa, propiciar um ambiente seguro e calmo para que a pessoa se regule. Pedir que se acalme, argumentar ou ameaçar são atitudes ineficazes e podem piorar a crise. Então, a nossa tendência, né, típica na sociedade é falar, calma, respira fundo, você não precisa ficar tão nervoso, olha, se você continuar assim, eu vou chamar a segurança. E isso são atitudes que podem piorar a crise. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente está acostumado a fazer isso. O que a gente pode fazer de diferente? Vamos aprender, né? Então, se não é possível disponibilizar um ambiente apropriado, uma sugestão é retirar as outras pessoas do local por alguns instantes, porque, como eu falei, essas outras pessoas no local são estímulos sensoriais e sociais que agravam
as dificuldades da pessoa com autismo. Então, às vezes a gente não consegue tirar a pessoa autista, né? Pessoa com autismo, eu falei errado, tá? O correto é pessoa autista. Às vezes a gente não consegue retirar a pessoa autista e levar para aquele lugar apropriado, ou a gente não tem esse lugar, né? A gente pode, com delicadeza, pedir às pessoas que se retirem até que aquela situação possa ser resolvida e administrada. É importante manter a calma e identificar se o autista em crise necessita de algum auxílio médico ou familiar. Então, se você nota que tá difícil de resolver aquela crise, tá difícil de manejar aquela situação adversa, não deixe de acionar auxílio médico ou mesmo a família da pessoa autista para ajudar, porque frequentemente a família sabe quais são as estratégias que funcionam numa crise ou numa sobrecarga, né, da pessoa com autismo. Manter postura solícita e empática, sempre, para qualquer público, né? E, se possível, remover ou atenuar estímulo desagradável. O que seriam estímulos desagradáveis? Barulho, cheiro forte, estímulos luminosos, e o próprio autista pode te dizer o que é um estímulo desagradável, que ele deseja que seja, né, removido ou atenuado. Às vezes é uma música ambiente, que só de abaixar o volume já traz um conforto, né? E o próprio autista, lembre-se que você pode perguntar para o autista o que ele precisa, né? Outras dicas: não agir de forma capacitista, não fazer comentários de pesar, ai, que pena, você é autista, não, isso é extremamente capacitista, a gente não deve fazer isso. Não infantilizar a pessoa autista adulta, é muito frequente, quando a gente está conversando com um autista adulto, conversar com ele como se ele fosse uma criança, né? Como se ele não tivesse autonomia, independência e capacidade crítica de se comunicar. Então, não devemos fazer isso. E mesmo a pessoa autista criança merece ser ouvida, é importante perguntar para ela, além de perguntar para o acompanhante, né? O que ela está precisando, e, enfim, né, quais são as necessidades e desejos dela. Não ignorar a presença da pessoa autista ao se dirigir somente ao seu acompanhante, estava falando disso, né? É extremamente capacitista você fingir que a pessoa autista não está ali e só conversar com o acompanhante da pessoa. Então, a pessoa, antes de ser autista, é pessoa, né? Precisa ser vista e precisa ser respeitada. Não usar termos como pessoa portadora de autismo ou pessoa com autismo. A gente vai aprendendo até com a própria comunidade autista, né, o que os representa melhor, o que é mais adequado na nossa linguagem. Tem um letramento aí, né, que a gente vai fazendo junto às pessoas autistas, para garantir que elas se sintam melhor, né, e geralmente os próprios autistas preferem os termos pessoa autista ou pessoa no espectro autista. Então, a gente vai deixando esses termos, né? Pessoa portadora de autismo, porque o autismo não é uma coisa que a gente carrega e depois pode soltar, né? Ou pessoa com autismo também, mais ou menos nessa mesma ideia. Eu mesmo, às vezes, até hoje, me confundo e preciso me policiar até que fique automático, né? Eu espero que todo mundo fique se policiando aí para respeitar essa demanda das próprias pessoas autistas. Não tratar como ato digno de parabenização, independência e não tratar como ato digno de parabenização a independência e a autonomia das pessoas autistas, principalmente os adultos. Então, o que acontece muitas vezes? Ah, mas você é autista? Nem parece, olha aí, você conseguiu casar, você tem um emprego, você tem amigos, né? Então, é como se você tivesse, assim, colocando, dando um prêmio, né, para a pessoa, dando uma medalha, porque ela, mesma autista, conseguiu tudo isso. Isso é extremamente capacitista, né? Todos nós podemos casar, inclusive os autistas, podemos ter amigos, podemos ter nossos empregos, podemos ter sucesso na vida. Então, não faz sentido parabenizar o autista por ter
conseguido isso, né? Não fazer comparações entre autistas. Dentro da própria comunidade autista pode haver capacitismo, né? O que tem mais habilidade numa coisa, tratar de uma maneira capacitista o que tem menos habilidade naquela coisa. A gente precisa também se policiar para não fazer comparações entre os autistas, porque eles são muito diferentes, assim como todos nós somos muito diferentes. E o ideal é que a gente não fizesse comparações de ninguém com ninguém e que a gente comparasse a gente só com a gente mesmo, né? Como eu estava ontem, hoje eu estou melhor que ontem. Isso é muito mais útil do que fazer comparações com outras pessoas. Não comentar sobre as próprias dificuldades em perceber as características do autismo, isso também é muito capacitista. Nossa, nem percebi, eu tive dificuldade de perceber que você era autista. Ao invés de dizer isso, a gente pode colocar que pode não falar nada, né? Ou pode simplesmente dizer, que bom que você me avisou, porque aí a gente pode te atender da melhor forma, né? E não questionar diagnósticos. Isso é uma queixa muito comum dos autistas adultos, que eles procuram atendimento, especialmente, né, em órgãos públicos, ou mesmo em organizações, e quando entram numa fila preferencial, por exemplo, né, recebem esse questionamento a respeito do seu diagnóstico, né? Assim, partindo do pressuposto de que as pessoas têm boa intenção, né? Sei que existem pessoas que são mal intencionadas, mas partindo do pressuposto que a maioria é bem intencionada, uma pessoa que não é autista não vai dizer que é autista, né? E uma pessoa que diz que é autista só diz depois que já passou por um processo muito difícil, tá? Frequentemente. Então, não sejamos invasivos, ignorantes, questionando diagnósticos. Ouvimos o diagnóstico, ajustamos a nossa atuação e, assim, atendemos melhor a pessoa autista. Ao observar comportamentos de retraimento social, como falar em tom de voz muito baixo, desviar o olhar e encolher os ombros, a gente pode, né? Aquela pessoa que é mais retraída, que é muito comum, né? No autismo também, não consegue olhar nos olhos. Então, a gente pode oferecer a possibilidade de um espaço mais reservado para o atendimento. A gente pode oferecer a possibilidade dela escrever para se comunicar, pode ser mais fácil para ela. A gente pode oferecer as opções de serviços disponíveis de modo que a pessoa possa dar respostas do tipo sim ou não. Se ela não está conseguindo dizer o que ela precisa, eu posso dizer, olha, aqui na secretaria, o que você tem de serviço é ficha de inscrição, apresentação de documentos e, sei lá, fazer cópia de qualquer documento. Qual desses você precisa? Aí a pessoa já com essas opções, já fica mais fácil dela dizer, né, o que ela precisa. Se mesmo assim não foi possível, você pode falar, você está precisando de cópia dos seus documentos, sim ou não? E a pessoa vai, né, ou sim ou não com um gesto, ou sim ou não com um gesto, ou sim, né, verbalizando. Então, a gente vai simplificando, né, a possibilidade de comunicação dessa pessoa, tá? Se ela está muito retraída, se ela está com muita dificuldade de comunicação. Ao observar o outro lado, né, comportamentos de agitação, inquietude, andar de um lado para o outro, falar em tom elevado, abordar outras pessoas na sala de espera, roer as unhas, a gente já observou, né, pessoas autistas que, inclusive, ao longo da espera, né, fazem comportamento de finger picking, que a gente chama, que é tirar os pedacinhos do dedo, né, da cutícula, e chega até a sangrar. Então, se a gente está observando que esses comportamentos estão presentes, a gente pode oferecer a possibilidade de um espaço mais reservado para que a gente atenda aquela pessoa ou para que ela espere o atendimento. Perguntar como pode ajudar a se sentir confortável. Lembre-se que o autista pode te informar o que ele precisa, né? A gente não precisa
adivinhar, a gente pode perguntar, e caso ele não responda, aí a gente entra em outras formas de comunicação, né? Mas a gente precisa sempre usar essa premissa de ouvir o que o autista precisa, e oferecer abafadores, steam toys, que são aqueles brinquedinhos como os poppets, né? Outros brinquedos sensoriais que aliviam o estresse e a ansiedade. Já existem nos Estados Unidos estádios de beisebol e de futebol que, para a população autista, oferece na chegada uma sacolinha com abafadores, steam toys, água, né? E, enfim, outros produtos, né? Dentro daquela sacolinha, boné, se eu não me engano, e são todos materiais que facilitam, né, que aquele espaço se torne mais confortável. A gente vai chegar lá, eu espero. Aqui eu coloquei um exemplo para falar dessa coisa da espera, né? A espera pode interferir negativamente no comportamento do autista, aumentando a sua hiperatividade. Então, utilizar frases curtas e simples facilita a comunicação, a gente precisa evitar a espera, mas se ele está esperando, já está agitado, a gente vai interagir com essa pessoa. Um exemplo, né, dessa possibilidade seria esse diálogo. Você está esperando há muito tempo? A pessoa diz, sim. Sinto muito, quer remarcar? Não. Quer esperar? Sim. Quer esperar num espaço mais reservado? Não. Se precisar de algo, levante a mão que eu te atendo. Então, tudo linguagem simples, clara, né, tentando ter um tom de voz ameno e respeitando, compreendendo e respeitando essa comunicação que muitas vezes é monossilábica, né, da pessoa autista. Outra coisa, na primeira vez do autista no prédio, apresente o ambiente para ele, apresente um ambiente para que ele se familiarize. Existe uma técnica, né, que a gente pode usar, que é dizer, mostrar e fazer. Quer dizer, você diz o que é aquela coisa, você mostra fisicamente, né, se possível, o ambiente, e você faz uma demonstração, se necessário for, né, faz uma demonstração do que é esperado que aconteça naquele ambiente, né, do que se faz naquele ambiente. Então, botei aí um exemplo de diálogo. É a primeira vez no prédio? Sim. Quer que eu lhe apresente a estrutura? Sim. Aqui é a nossa sala de espera, os pacientes esperam aqui e os terapeutas chamam pelo nome. Você pode sentar nas cadeiras se quiser. Neste ambiente pedimos silêncio. Ok. Aqui é a secretaria, onde os terapeutas vêm pegar alguns documentos. Você pode vir aqui também se precisar de alguma coisa que tentamos te ajudar. Ok. Então, você está acompanhando a pessoa, dizendo, mostrando, e nesse caso, né, não dei nenhum exemplo de você fazer as coisas, mas a pessoa pode precisar, por exemplo, de um modelo para preencher determinado documento. Então, você pode estar do lado dela dando esse modelo. Ó, eu preenchi assim, é assim que você tem que fazer aí, né? Então, dá esse modelo. Pessoas autistas sofrem com desconhecido, portanto, explique com calma o que será feito e o deixe a par dos passos do atendimento. Planeje o atendimento para que seja rápido e com o mínimo estímulo sensorial, mínimo de estímulo sensorial. Então, bom dia, um exemplo, né? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ivana e aqui é a secretaria do CAEP, eu vou lhe atender. Preciso que você preencha 3 fichas para sua inscrição no serviço de psicoterapia e para fazermos seu prontuário. Você pode se sentar naquela cadeira e começar. Depois que preencher, vou te pedir para apresentar documentos. Vamos conferir e terminamos, entendeu? Percebem o quanto de informação a Ivana, né, no atendimento, trouxe numa só fala? Aí o autista naturalmente vai dizer, não, pode me dizer uma coisa de cada vez? Posso sim. Primeiro você pode preencher essa ficha, por favor? Quer que eu lhe acompanhe no preenchimento? Então, aí você vai dividindo, né, toda essa dinâmica em unidades menores e auxiliando, muitas vezes, no que a pessoa tiver dificuldade. Pode ser que não tenha dificuldade nenhuma, né? Estou trazendo aqui informações da minha imaginação, né, baseado na experiência que eu já tenho com essa população. Então, em linhas gerais, são essas as dicas
que eu posso dar hoje, né, para vocês. Essa nossa gravação vai ficar disponível. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem marcar, né, uma conversa específica sobre o assunto, que se adeque à sua realidade, vocês podem mandar um e-mail para unb.neurodiversidade@gmail.com. Também recomendo seguir o nosso perfil no Instagram, que é @unbneurodiversidade, porque lá a gente divulga muitos eventos, né, e informações também a respeito do autismo e da neurodiversidade. Então é isso, eu fico por aqui e aguardo comunicações pelo e-mail ou lá pelo Instagram. Obrigado pela paciência de quem ficou ouvindo até o final e até a próxima.